Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo aí para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Vasco da Gama. E meus amigos, hein, daqui a pouquinho tem jogo, o Vasco pode entrar no G4. Hoje o Vasco joga contra a Portuguesa da Ilha. Mas olha, tem notícia boa para a gente falar aqui sobre a situação do Marinates, e o Vasco espera anunciar aí na próxima semana Rony e Brian Rodrigues. Isto mesmo, torcedor Cruz Maltino. Então eu peço a você, para você colocar muita atenção, muito calor aqui no Rio de Janeiro, né? Coloque atenção, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Pessoal, vamos falar aqui sobre o jogo de daqui a pouco. Vascão da Gama atua contra a equipe da Portuguesa da Ilha. O Vasco só depende de si para entrar nesse G4. O pessoal fala assim, carioquinha não importa, não tem importância nenhuma. É claro que tem. A gente tem que ficar entre os 4 primeiros ali para a gente simplesmente ter condições de ir para a Copa do Brasil e mais. É um título que o Vasco não levanta esse caneco há 9 anos. Então hoje é o primeiro jogo aí do Carille em São Januário. É o primeiro jogo do time titular diante da sua torcida. Então, meu irmão, é fazer bonitão para o Vasco ir para as cabeças. O time do Vasco já é definido, né? O Carille vai repetir a opção dele, vai repetir a mesma equipe que atuou contra o Madureira lá no Amazonas. Então, Léo Jardim, os 2 laterais PH e Piton, os zagueiros, o Lucas Oliveira e também o nosso João Vitor, né? O Maurício Lemos não foi relacionado aí, está sendo poupado para adquirir a forma física. Aquele meio campo, aquele quarteto mágico ali com Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, e lá na frente Alex Teixeira e também o nosso bravo Vegete, que tenta o segundo gol aí na competição. Pessoal, deixa eu passar aqui agora para vocês 2 informativos, porque todo mundo debochou, né? Todo mundo debochou, falando que o Vasco não ia trazer ninguém. E informação, primeiro sobre o Brian, tá? A gente foi apurar porque o Brian, ele não foi escalado aí para o jogo do América do México contra o Santos Laguna. E o seguinte, a parada não tem nada a ver com contusão não, tá? Não tem nada a ver com contusão. Ele treinou normalmente, certo? E simplesmente são as negociações que estão muito avançadas aí com o Vasco da Gama. Nas últimas horas, o Vasco está fazendo um ajuste aí com relação a tempo de contrato, com relação ao montante aí de parcelas aí. O Vasco, que fez uma parcela nova aí, fez uma nova proposta, acabou aceitando as exigências do América do México, e o Brian Rodrigues, né, já está inclusive acertado com o Vasco. Ele e o empresário dele acertados com o Vasco da Gama, certo? Então só falta essa questão aí do contrato, que precisa ser muito bem amarrado. E vocês podem ficar despreocupados aí que aquela situação lá da parte criminal do Brian Rodrigues não vai influenciar em nada. Outra situação que eu passo aqui para vocês é a situação de Rony, perfeito? Né? O Vasco, todo mundo falando que o Vasco é o patinho feio, coisa e tal. Fluminense,
não conseguiu. O Santos, muita dificuldade. E o Pedrinho, na base da amizade, da educação, se aproximou lá da Leila, do pai do Rony aí, e o Vasco está acertando um troca-troca aí com o Palmeiras na situação aí do jogador Ryan, tá? Que tá chegando aqui no Vasco da Gama. Então é o seguinte, meus amigos, o Rony, tá? O Vasco tá fazendo uma engenharia financeira, inclusive, para poder arcar aí com a situação dos salários do Rony. Então a gente pode ter essa dupla sendo anunciada na próxima semana. Negociações essas que demoram sim, porque são negociações de impacto e de muito peso aí que o Vasco da Gama está fazendo, né? São dois jogadores aí renomados que coloca aí o Vasco em outro nível, em outro patamar aí, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma informação aí sobre a situação do Marinatti. O Marinatti mandou avisar que vai comprar. Ele vai mandar a proposta. Então é o seguinte, pessoal, essa situação aí do Marinatti muito madura para essa proposta chegar. Essa proposta vai chegar depois do dia 29, tá? Porque tem a situação aí na Justiça do Rio de Janeiro, certo? Envolvendo aquele assunto lá do recurso da 777 Partners. Tomara que continue desse jeito, tá? Que a 777 não consiga uma reviravolta, que a proposta do Marinatti vai chegar. Além da proposta do Marinatti, a apuração da gente aqui chega também a do italiano, do Andrea Andresini. E aí vamos ver qual vai ser a proposta que simplesmente o Conselho Deliberativo do Vasco, Conselho de Beneméritos, vai escolher para ir aí para a AGE, tá? E mais uma informação sobre essa situação, a tendência, tá? Essa informação de agora é que a 777, depois desse resultado aí na Justiça daqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 29, sente e faça um acordo com o Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Então é essa situação. A gente passa tudo para vocês, as coisas estão saindo aí firme e forte no calor do Rio de Janeiro aqui, ó. Calor danado, né? Mas estamos juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!